abençoe em nome da igreja. Desejamos muitas felicidades a cada um de vocês. Quem faz aniversário hoje tem direito a 2. Você também está? Ah, só acompanhante. Acompanhante não tem direito. Irmãos, quero convidar então agora as crianças de 2 a 11 anos para estarem aqui à frente. Vamos estar orando por vocês. Vamos lembrar também de orar, enquanto as crianças se aproximam, né, pelo nosso missionário da semana. Então, essa semana nós estamos orando pelo nosso querido pastor Heber Samuel e Natália Rios. Esse casal foi enviado pela nossa missão cristã evangélica para o Panamá e estão num projeto lá de plantação de uma igreja cristã evangélica naquele país. Esse é um projeto também desta igreja e nós estamos apoiando esse projeto lá com o pastor Sam no Panamá. Então vamos orar também, vamos lembrar de orar também pelo pastor Eduardo, que está retornando de Anápolis, passou o final de semana pregando lá naquela cidade e está retornando agora à noite para cá. Convido também o pastor Ivan para já estar conosco aqui, será o preletor desta noite. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que já foi realizado aqui nesta noite, Pai. Queremos colocar diante do Senhor as nossas crianças, que agora vão se retirar e vão para um culto para continuar ouvindo a Tua palavra, Senhor, numa linguagem mais apropriada a eles. E nós pedimos que a Tua palavra possa penetrar nos corações e possa germinar e que eles possam, o quanto antes, entender e confessar ao Senhor como Salvador da vida deles. Pedimos também pelos professores que estarão ali agora, neste momento, que a Tua graça possa ser com cada um deles, Pai. Pedimos também pelo missionário, pelos nossos irmãos pastor Samuel e Natália, que o Senhor possa estar com eles ali também nesse projeto, que o Senhor faça prosperar, Senhor, tudo aquilo que eles vierem a fazer naquele lugar, e que a Tua palavra, o Teu evangelho possa ser pregado ali naquele país, e que almas possam ser resgatadas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Venha ao encontro das suas necessidades, e que o Senhor possa ser o provedor deles ali em tudo, Pai. Pedimos também pelo pastor Eduardo, que está retornando de viagem, que o Senhor possa estar com ele, guardando, trazendo em paz e em segurança, Pai. E pelo pastor Ivan, que vai estar agora, nesse momento, trazendo a Tua palavra, Pai, prepara os nossos corações e que ele seja um instrumento do Senhor para falar não aquilo que ele deseja, mas aquilo que o Senhor já colocou no seu coração e que seja útil para o crescimento da Tua igreja nesta noite, Pai. É assim que nós oramos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo capítulo 2, nós leremos dos versos 11 até o verso 25. Êxodo 2, verso 11 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias,
Sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Até aqui a palavra do Senhor. Qual a hora certa de tomar uma atitude? Qual a forma certa de agir? Qual o tempo certo para você fazer aquilo que você sabe que deve fazer? Em algum momento você já se perguntou sobre isso? Em algum momento você já teve esse tipo de questionamento? Você tem convicção de que alguma coisa precisa ser feita, mas você tem dúvidas se já está na hora de fazer ou qual a forma você deve fazer aquilo que você precisa fazer. Ou alguma vez você efetivamente já agiu e depois você olhou, não fiz da melhor forma possível. Ou não era ainda a hora de agir, não era a hora de ter falado, não era a hora de ter feito o que eu precisava fazer. Talvez esse seja um questionamento que já pairou sobre o seu coração, seja um questionamento que paire, nesse momento, sobre a sua mente. E, parando para pensar, esse tipo de situação é ilustrada de diversas formas na história, na literatura, no cinema. O filme Coração Valente conta a história de um guerreiro chamado William Wallace, que fez parte da libertação da Escócia da tirania dos britânicos na época. E na história é muito interessante porque William Wallace, ele é um homem muito instruído, muito preparado, e ele resolve se casar. Ele já percebia a tirania que envolvia. Os pais deles foram mortos por causa da tirania que reinava sobre o seu país. Mas ele cresceu e ele não queria se envolver com isso, embora houvesse um apelo para que ele se envolvesse com isso, houvesse um apelo para que ele contribuísse para a causa de libertação dos escoceses. Mas ele prefere não agir. Ele se casa e, num desses momentos de tirania, a esposa dele é morta a sangue frio. E aí ele resolve agir. E aí ele comanda o início da revolta contra os ingleses. Na história do filme faz parecer que se ele tivesse agido antes, a esposa dele não teria morrido. Mas talvez se a esposa dele não tivesse morrido, ele também não tivesse agido. Então fica aquela questão: qual a hora certa de agir? Ou algumas coisas precisam acontecer antes para que a gente possa tomar uma atitude? Essa é uma boa dúvida que essa história que nós lemos aqui agora também vai nos ajudar a pensar. Porque nós vamos ver na história de Moisés, nesse ponto aqui, que tão importante quanto saber o que nós devemos fazer, é importante também a forma como nós fazemos e o momento em que nós fazemos. Mas que, apesar disso,
Deus está no controle de tudo e Ele conduz a vida do seu servo, e nós vamos ver aqui. E nós começamos aqui no primeiro verso número 11, que diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Semana passada nós vimos, sobre o nascimento de Moisés, vimos como ele foi preservado de forma milagrosa e vimos também como ele foi levado para viver na corte de Faraó, com todos os pormenores que envolveram essa sua ida para lá. Agora, um longo tempo se passou e Moisés é um homem feito. Diz o texto que ele já é um homem. Moisés, homem, agora reaparece. E o texto vai nos dizer, não esse texto aqui, mas o texto de Atos, capítulo 7, se os irmãos quiserem ver depois, Atos 7, 22, Hebreus, várias pessoas contam a história de Moisés, mas Estevão, falando de Moisés, ele vai dizer que Moisés, no tempo em que esteve na corte de Faraó, se tornou um homem poderoso em obras e palavras. Moisés era alguém já destacado, mesmo no meio da corte egípcia. E pensando que o Egito era um dos maiores impérios da época, rivalizava com alguns outros impérios, o Império Hitita, o Império Babilônico, que estavam espalhados ali por perto, Moisés provavelmente recebeu o melhor da educação que podia ter na sua época. Estevão vai dizer que Moisés foi versado em toda a ciência, em todo o conhecimento do Egito. E pensando na época em que Moisés viveu, provavelmente ele foi instruído em letras, foi instruído em diversas línguas, ele foi instruído em geografia, ele foi instruído em astronomia, ele foi instruído em construção civil, ele foi instruído em táticas de governança, foi instruído em táticas militares, em legislação, em direito. Por quê? Porque ele era alguém que fazia parte da corte de Faraó. E aqueles que faziam parte da corte de Faraó não estudavam à toa. Eles iam exercer funções de liderança, funções de governo no meio da sociedade. E, possivelmente, por Moisés ser um semita, ser um hebreu, ele seria designado justamente para cuidar da região onde viviam os hebreus. Para que talvez tivesse uma aceitação maior, alguma coisa. É documentado isso, que o faraó pegava pessoas que eram dos seus domínios para que eles fossem treinados e preparados para poder exercer parte do seu império, a influência do seu império nessas regiões. Todos que viviam na corte de Faraó deveriam contribuir para a glória do Egito e para a expansão do Império Egípcio. Então, Moisés foi versado em tudo isso. E agora, já homem feito, ele resolve visitar os seus irmãos. E o que é interessante é que ninguém provavelmente estranharia, porque poderiam pensar, por que Moisés está indo visitar um bando de escravos? Mas é porque talvez já houvesse essa ideia de que ele faria parte da administração daquela região. Então não seria estranho ele visitar. E ele vai visitar os seus irmãos. Mas é interessante que mesmo Moisés tendo vivido tanto tempo no Egito, Estevão vai dizer que ele já tinha 40 anos nessa época, Moisés nunca se esqueceu daquilo que seus pais formaram em seu coração. Porque até ele ir para a corte de Faraó, ele passou um tempo sendo criado pelos seus pais. E mesmo já vivendo na corte de Faraó, o texto fala que ele foi visitar os seus irmãos. Moisés, mesmo sendo um príncipe do Egito, ele se identificava com o seu povo oprimido. Ele se identificava com seus irmãos. E ele foi até os seus irmãos. E nisso que ele foi lá, pode ser que, de fato, Moisés tenha ficado anos e anos sem aparecer no meio dos hebreus. Porque ele vivia no palácio e as coisas eram mais reclusas, ele estava lá sendo treinado, ensinado em diversas coisas. Então é possível que ele tenha ficado muitos anos, de fato, sem aparecer no meio dos hebreus. Mas o texto diz que agora ele apareceu. E quando ele aparece, ele começa a observar os trabalhos penosos aos quais eles eram submetidos. Nós vemos que Faraó tinha medo e ódio dos hebreus e ele oprimia eles para que, de alguma forma, eles ficassem se comportando de forma servil e não se levantassem contra ele. Então, o trabalho era muito pesado em cima dos hebreus e Moisés vai até lá e ele vê o que está acontecendo. E no meio do que ele está vendo lá, ele vê que um egípcio espancava um hebreu. E, mais uma vez, o texto destaca, um do seu povo. Um egípcio, provavelmente um capataz, um feitor de obras, estava ali espancando um compatriota seu. E Moisés, então, é tomado por um senso de justiça e resolve tomar uma atitude. Moisés, de alguma forma, vai dizer o texto que, o texto de Estevão e também o texto de Hebreus, que ele tinha uma convicção
nesse tempo em que ele ficou na corte de Faraó, de que ele seria usado para libertar o seu povo. Talvez ele pensasse, eu vim parar aqui de uma forma milagrosa. Eu sou um hebreu. O Deus dos hebreus, Yahvé, prometeu que o nosso povo não viveria aqui. Prometeu que o nosso povo viveria em outro lugar. E eu estou sendo treinado em todas essas coisas aqui. Moisés, de alguma forma, ele tinha uma convicção de que ele seria usado para libertar o seu povo. E aí, quando ele vê aquela situação, ele resolve tomar uma atitude. Talvez ele começasse a pensar, agora começou o momento da libertação. Agora começou o momento de eu fazer alguma coisa. Agora começou o momento de eu trabalhar pelo meu povo, depois de todo esse tempo, e libertá-los desse jugo terrível. Então, Moisés vai até lá e vê aquele homem sendo brutalmente espancado. Eu não consigo não lembrar, eu cresci assistindo aquele filme O Príncipe do Egito, e a cena em que Moisés vê isso, Moisés está vendo os trabalhos dos feitores, e ele vê um pobre homem hebreu, já idoso, carregando um pesado saco de areia, e o saco se arrebenta sem culpa dele, e o feitor egípcio vem com toda a sua brutalidade e começa a espancar aquele velho homem. Eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça, pode ter sido qualquer pessoa, mas essa é a imagem que vem para mim. Uma imagem que provavelmente indignaria qualquer um. Um abuso em cima daquele homem. Moisés olha aquilo e, tomado por esse senso de justiça, resolve fazer justiça com as próprias mãos. E aqui o texto, talvez Moisés estivesse também tomado por uma ira, por uma indignação. Mas a sua atitude não foi uma atitude passional, uma atitude de ira desenfreada e descontrolada. Porque diz o texto que Moisés olha aquela cena, ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém olhando e parte para cima do feitor. E a palavra usada para espancar no primeiro verso e para matar no segundo verso é a mesma palavra. Talvez aquele feitor tenha espancado aquele homem até a morte. E Moisés então revida, espancando aquele homem até a morte. Diz o texto então que Moisés pega aquele homem e o enterra na areia e vai embora. Voltou para o palácio, seguiu como se nada tivesse acontecido. E Moisés tinha tanta convicção de que o que ele tinha feito tinha passado impune, que ninguém tinha visto o que aconteceu, que ele tinha começado talvez um trabalho de milícia ali, de libertar o seu povo, que ele então volta no dia seguinte para o mesmo local onde tudo tinha acontecido. E ele volta para lá, e quando ele está mais uma vez observando os trabalhos, ele agora percebe que 2 compatriotas seus estão brigando. E então ele resolve intervir. Diz o texto que ele é surpreendido por essa situação. E ele resolve intervir e ele fala para um deles, aquele que estava agredindo: por que você espanca o seu irmão? Por que espancas o teu próximo? E é a mesma palavra usada no verso 1 para o feitor, de espancar, a mesma palavra usada por Moisés, usada para se referir ao que Moisés fez com o feitor, agora é usada para 2 escravos hebreus brigando. Então, a gente pode imaginar que o outro estava realmente, de forma brutal, agredindo o seu irmão. E o que o texto vai nos mostrar é toda uma cena de brutalidade. O pecado, ele nos embrutece. O pecado, ele tira a nossa sensibilidade. O pecado faz com que a gente seja capaz de usar de violência contra o nosso próprio irmão, que às vezes está sofrendo da mesma forma que nós. E o que acontece aqui, quando Moisés interpela ele, vai mostrar, a surpresa de Moisés, vai mostrar uma coisa muito importante para o próprio Moisés. Os hebreus precisavam de uma libertação, mas não era apenas uma libertação física. Eles precisavam de uma libertação espiritual. Moisés, os egípcios e os hebreus estavam presos em um ciclo de opressão do Egito, que tornava todos eles, de alguma forma, violentos. E quando Moisés, então, interpela e fala com eles e pergunta, tenta ser um mediador, ele recebe uma resposta que certamente ele não esperava. Porque o homem, a gente pode até imaginar, ele chega para apartar a briga e o homem se desvencilha, empurra Moisés. Tem até algum lugar, alguma tradição que diz que o homem empurrou Moisés, alguma tradição, e vira para ele e pergunta: quem é você para vir aqui falar alguma coisa? Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Você também quer me matar, que nem matou o egípcio? E nessa hora, Moisés tem medo, porque ele pensa: me descobriram. E a gente não sabe como Moisés foi descoberto. Não temos essa informação.
embora pela curiosidade a gente quisesse saber, né? Mas talvez o homem do primeiro versículo que estava sendo espancado, ele efetivamente não tenha morrido. E aí ele vai contar, o Moisés, ali o príncipe do Egito, veio e me salvou, e é claro que essa notícia não ia ficar só ali. E ele contou para os outros e todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. Ou se o homem efetivamente morreu, pode ser que tenham descoberto, o pessoal estava lá trabalhando no campo de obras, encontraram o corpo do capataz. E aí eles pensaram, um capataz foi morto, vai sobrar para a gente. E nas investigações podem ter chegado à conclusão de que foi Moisés, porque se não foi nenhum outro capataz, se não foi nenhum hebreu, quem foi que esteve aqui ontem, diferente de todo mundo, que pode ter feito isso? E aí podem ter chegado à conclusão de que foi Moisés. Mas a gente realmente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que agora Moisés está sendo acusado. E ele está sendo acusado de uma coisa gravíssima. Por quê? Porque mesmo Moisés sendo um príncipe do Egito, fazendo parte da corte de Faraó, ele não poderia simplesmente matar um oficial egípcio. Ele poderia talvez chamar e trazer para um processo, eles tinham todo um processo judicial e condenar aquele homem, mas ele não podia simplesmente atacar de forma traiçoeira aquele homem, espancá-lo e matá-lo daquela forma. E depois esconder o corpo como se nada tivesse acontecido. E pior ainda, ele fez isso para defender um escravo hebreu. Isso, ele cometeu 2 crimes nesse sentido. O crime de homicídio contra um cidadão egípcio e o crime de traição contra Faraó. E Faraó não deixaria isso impune. Ainda que esse Faraó talvez fosse aquele que foi criado como... Moisés foi criado como avô, porque ele era filho da filha de Faraó. Não sabemos se ainda era o mesmo Faraó, possivelmente sim. Ele não poderia tolerar uma coisa desse tipo. Por quê? Porque se alguém se colocasse ao lado dos escravos, isso poderia gerar insurreições, não só entre os hebreus, mas entre outros povos dominados pelos egípcios. E o Faraó não podia correr riscos de que o seu império, de que toda a sua administração ruísse por causa de alguém que se colocou ao lado dos escravos. Então, Faraó, assim que toma conhecimento do assunto, ele emite uma sentença de morte contra Moisés. E então, de um dia para o outro, a vida de Moisés vira de cabeça para baixo. E o texto vai dizer que, então, Moisés foge da presença de Faraó. Moisés foge, e aqui é um feito impressionante de Moisés. Por quê? Porque o Egito era uma terra grande. A terra onde Moisés estava, os egípcios estavam, não era, digamos assim, na fronteira. Não era tipo assim, eita, cometi um crime, vou atravessar a fronteira e está tudo certo. De repente sai uma ordem para que Moisés seja preso, sai uma ordem para que Moisés seja morto. Todo mundo sabia quem era Moisés, não era uma pessoa que passaria despercebida andando pela rua. E Moisés consegue fugir da presença de Faraó. Moisés consegue desafiar o poder de Faraó a tal ponto que ele consegue atravessar a fronteira sem ser visto por alguém que pudesse delatá-lo. Porque é possível que não só egípcios estivessem atrás deles, mas ele também tinha sido rejeitado pelo seu próprio povo. Qualquer um poderia delatar Moisés. Mas ele consegue, e a gente pode só imaginar que pelo treinamento dele, de conhecer bem geografia, táticas militares, outras coisas, ele conseguiu se esquivando a tal ponto de sair do Egito. E ele sai do Egito. Ele que era um príncipe, agora tem que fugir para salvar a sua vida. E o texto vai nos mostrar que a fuga dele foi contínua e só parou quando ele chegou no deserto e chegou em Midian. Quando ele estava longe o suficiente do Egito para poder descansar. E aí o texto vai dizer que ele chega na terra de Midian e se assenta junto a um poço. Ali Moisés finalmente para um pouco para poder descansar depois de tudo isso. Talvez isso tudo tenha acontecido em algumas horas, porque saiu a sentença, chegou, que a notícia correu rápido, né? Deve ter chegado no Faraó, o Faraó emitiu a sentença, ele fugiu, conseguiu escapar, e agora ele está em Midian. Moisés talvez tenha parado ao lado daquele poço, debaixo do sol, cansativo, podendo tomar um pouco de água agora, e ele pode ter ficado pensando em tudo que aconteceu com ele, porque ele tinha a convicção de que ele seria um libertador. Mas agora, ele era um homem rejeitado pelo Egito, rejeitado pelos hebreus, fugindo pela própria vida, sem casa, sem nada. No momento ele estava na glória, no momento ele era versado em toda a ciência do mundo antigo, em um momento ele tinha poder e prestígio, e ao mesmo tempo era compassivo com seus irmãos,
tinha planos, e agora ele era só um fugitivo peregrino no meio do deserto. Talvez tudo isso estivesse passando na mente de Moisés, só que não deu para ele pensar muito, porque a história vai continuar e novos eventos vão pôr em marcha a história dele. E nós vamos ler no verso 16, falando sobre o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. O texto continua enquanto Moisés está ali sentado e diz que então o sacerdote de Midian tinha 7 filhas e elas foram lá trabalhar cuidando do rebanho. Primeira coisa que a gente precisa observar aqui é o que é Midian? Quem é Midian? Quem são essas pessoas? Quem são os midianitas? Eles vão aparecer muitas vezes ainda na história bíblica. E a primeira coisa que a gente tem que notar é que eles eram parentes dos hebreus. Eles eram descendentes de Midian. Midian foi filho de Abraão com sua segunda esposa, Quetura. Então, eles eram também semitas, eram também descendentes de Abraão, mas não eram os descendentes segundo a promessa, que era por meio de Isaac. Mas eram, de alguma forma, aparentados com os hebreus, e pelo fato de serem semitas, isso já permitiria que houvesse uma interação melhor entre eles. Esse povo se tornou um povo nômade, ou seminômade, o povo midianita. Eles se tornaram um povo grande, que era dividido em vários clãs ou várias tribos, e cada clã, cada tribo vivia de forma meio independente no deserto ali, e, sobretudo, eles viviam na região da Península do Sinai, que é a região mais próxima ao Egito, e outros viviam na fronteira com Canaã, um pouco mais distante. Moisés chegou, no caso aqui, na Península do Sinai. Ele na Península do Sinai, foi com esse clã midianita que ele passou a interagir. E esses homens aqui, de Midian, eles eram normalmente pastores de ovelhas, viviam de forma meio seminômade em tendas, peregrinos, e é interessante que o texto destaca que havia um sacerdote em Midian. Isso talvez nos aponte para o fato de que a fé em Yahvé não havia se perdido totalmente na história dos midianitas por causa de Abraão. Possivelmente aqui, esse sacerdote, ele também era um sacerdote de Yahvé. Mas a probabilidade maior é que Yahvé havia se misturado com outros deuses. Então, eles conheciam Yahvé, conheciam o Deus de Abraão, do ancestral deles, mas ao mesmo tempo outros deuses já estavam misturados ali. Mas, em todo caso, esse sacerdote, ele tinha 7 filhas. E essas 7 filhas trabalhavam cuidando das ovelhas. E levaram essas ovelhas para beber água junto ao poço. E essa cena não é uma cena nova se nós estamos lendo a história bíblica. Porque nós vamos ler que aconteceu isso com Rebeca. Quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac, ele encontra Rebeca cuidando de ovelhas e dando água para as ovelhas. E depois Jacó, quando foge de seu irmão Esaú e vai parar também na mesma terra de onde veio sua mãe, ele encontra Raquel também junto ao poço, dando água para as ovelhas. Era uma função comum, então era um cenário comum naquela época. Mas o que acontece aqui é que ele está lá, Moisés, sentado ali junto ao poço, provavelmente só bebendo água, era um ponto comum, as pessoas paravam por ali. E aí aparecem essas mulheres. Essas mulheres têm todo o trabalho de tirar água do poço, puxando aquela cordinha, né? Estão tirando água, encheram todos os bebedouros para poder dar água para o rebanho do pai delas. E aí, quando elas finalmente terminam todo aquele trabalho debaixo do sol, aparece um grupo de pastores para se aproveitar do trabalho delas. E diz o texto que eles enxotam elas de lá. Provavelmente eles esperaram elas fazerem todo o trabalho pesado de pegar a água, e então mandam elas embora, e aí eles querem agora dar água para o rebanho deles. Moisés, então, se levanta. Moisés agora está diante, mais uma vez, de um cenário de injustiça. E Moisés, como nós podemos ver, ele tinha um grande senso de justiça e injustiça. E ele se levanta agora para tomar uma atitude em favor daquelas mulheres. Mas será que a cena iria se repetir? Moisés, da outra vez, matou aquele homem para poder salvar, ou pelo menos vingar, aquele hebreu que estava sendo espancado. O que Moisés faria agora? Mas pelo texto nós vemos que Moisés, depois daquela experiência, pelo visto, ele aprendeu a dosar as suas ações, a dominar o seu ímpeto e usou a força necessária apenas para poder expulsar aqueles homens de lá. A gente pode também imaginar que Moisés era um homem forte, né? Ele subjugou um capataz e agora expulsou um grupo de pastores e conseguiu libertar aquelas mulheres daqueles homens que estavam oprimindo elas, perturbando elas, se aproveitando do trabalho delas. E além disso,
talvez no meio da confusão a água tenha caído e tudo mais. Diz o texto que Moisés pegou a água e deu de beber para o rebanho. E aí tudo fica bem e as mulheres voltam para casa. Mas quando elas voltam para casa, diz o texto que o pai delas, Reuel, fica surpreso. Vocês já voltaram? Provavelmente o tempo de levar as ovelhas até o local, dar água de beber para elas. O texto vai mostrar que parece que o problema com os pastores era um problema recorrente. Então, por vezes, elas deviam ter que se defrontar com aqueles pastores, perder a água, depois ter que pegar água de novo. Então, isso fazia que o trabalho delas fosse demorado. Mas agora, elas voltaram cedo. E aí o pai delas estranhou, vocês voltaram muito cedo, o que aconteceu? Tipo, vocês deram água de beber mesmo para as ovelhas? O que aconteceu? E elas falaram, não, um egípcio nos ajudou. Diz o texto aqui, verso 19, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. Quando elas falam dos pastores, talvez fosse um problema recorrente na região. Era muito comum entre povos nômades terem disputas por água e disputas entre rebanhos. Se a gente volta lá atrás, os pastores de Abraão e os pastores de Ló tiveram esse tipo de conflito. Depois, Jacó teve esse conflito com Labão. Era um conflito comum e isso demandava algumas dificuldades e adaptações. Mas aqui, elas vão dizer que um egípcio tirou água, espantou os pastores e ainda deu água de beber para o rebanho. E aqui é curioso o fato de Moisés ser chamado de egípcio. É curioso porque Moisés provavelmente foi reconhecido por elas como egípcio porque ele devia falar a língua dos egípcios e devia ainda estar trajado como egípcio. Talvez até com o estilo de cabelo, as roupas, tudo que identificava ele como egípcio e a sua linguagem. E o que é curioso é que Moisés, aparentemente, ele era um completo egípcio nos seus modos, mas o texto já nos mostrou que ele era um completo hebreu no seu coração. E de forma triste, ele foi rejeitado, tanto pelos hebreus quanto pelos egípcios. Ele agora estava renegado, não tinha para onde ir. Ajudou aquelas mulheres, e aí o pai delas olha para elas e fala, e cadê esse homem? Cadê esse benfeitor? O homem ajuda vocês, livra vocês da mão dos pastores, dá água de beber para o rebanho, fazendo o trabalho de vocês, e vocês nem chamam ele para vir jantar? Isso realmente foi uma falta de cortesia, porque era muito comum no mundo daquela época o fato de ser convidado para jantar. A gente vê, por exemplo, Abraão e outros, aparecia alguém passando pelo deserto, caminhando, automaticamente a pessoa era convidada para passar a noite, para estar com eles. E ainda mais um benfeitor como esse. Então, provavelmente a impressão que Moisés foi tão marcante que elas ficaram até impressionadas com o fato de um egípcio, que era um povo poderoso, se importar com um bando de mulheres nômades sendo perturbadas por um grupo de pastores nômades. Ele não tinha nada a ver com aquela história. Elas ficaram impressionadas, contaram para o pai delas, e aí o pai delas fala, vamos chamar ele lá. Provavelmente Moisés continuou no poço, porque ele ainda devia estar pensando o que ele ia fazer da vida dele. Ele não tinha para onde ir. E então elas chamam Moisés e diz que Moisés foi até lá para comer, para jantar com eles, como diz aqui, para comer pão. E aqui nós temos um movimento na narrativa que nós não temos muitos detalhes de tudo o que aconteceu, por causa da sequência que vai acontecendo. Então, provavelmente o que aconteceu? Provavelmente, assim, realmente imaginando, Moisés chegou para jantar e naquele momento em que ele estava jantando, provavelmente ele falou que ele não tinha para onde ir. Devem ter perguntado quem ele era, de onde ele veio, o que ele estava fazendo ali, o que um egípcio estava fazendo ali, naquela região sozinho, né? Tipo, sem ninguém, viajando sozinho. Nunca foi comum viajar sozinho no deserto, sempre foi perigoso, e ele estava ali sozinho. E aí perguntam, provavelmente Moisés falou que não tinha para onde ir, não tinha casa, e não sabemos se ele deu detalhes, né, de que ele era um príncipe do Egito, tudo que aconteceu, talvez não, mas ele falou o suficiente para que Reuel olhasse para ele, se compadecesse dele e falasse, venha morar conosco, fique aqui conosco. E a ideia que o texto passa é que Reuel não só convidou, mas insistiu que Moisés ficasse, porque diz o texto que Moisés consentiu, como se depois de muita insistência, ele, tudo bem, eu vou ficar com vocês, eu vou viver com vocês, eu vou morar aqui. E aí então Moisés passou a ser acolhido pelos midianitas. E diz o texto que, o texto é todo corrido, né? Mas a gente imagina que passou um tempo, e Moisés se casa com uma das filhas do sacerdote de Reuel, se casa com Zípora, mais um tempo passa e ele tem um filho.
E o nome desse filho é Gerson, porque Moisés disse: sou peregrino em terra estranha. Nós observamos que houve uma mudança radical na vida de Moisés. O príncipe do Egito, poderoso, com convicções, interessado em fazer o bem pelo seu povo, agora é um fugitivo peregrino. E tanto ele tinha essa percepção de ser um peregrino, que é dessa forma que ele chama o seu filho. A gente não sabe ao que ele está se referindo, já que ele já tinha passado por vários locais. Mas Moisés sabia que ele não pertencia ao Egito. Moisés havia sido rejeitado pelos hebreus. E Moisés, ao mesmo tempo, sabia que ele não era um midianita. Então ele diz: eu sou um peregrino em terra estranha. Seja o Egito, seja Midian, ele era um peregrino em terra estranha. E de alguma forma ele aguardava ainda chegar em casa. Ele de alguma forma ainda aguardava que ele poderia finalmente encontrar o descanso, que era o descanso da promessa, o descanso que Deus havia feito a promessa. E era nessa promessa que Moisés havia tido a sua convicção de que ele seria um libertador. Mas agora o cenário mudou bastante. Moisés, que tinha essa convicção de ser um libertador, agora provavelmente já nem pensava mais tanto nisso. Mas o que Moisés não sabia é que toda a sua preparação que ele recebeu no Egito, a sua preparação que vai ser fundamental para quando ele trabalhar na libertação do povo de Israel, de guerra, de geografia, de legislação, de religião, de tudo que ele sabia, ser fundamental para a liderança dele no povo de Israel. Mas agora ele estava sendo moldado em outras coisas que ele ainda não havia sido moldado. Agora Moisés havia casado e ele tinha filhos. Com certeza, a sua percepção e a sua noção do que é o amor e do que é o cuidado estavam sendo trabalhadas em seu coração. Antes ele era um príncipe nobre, agora ele era um pai de família. Ao mesmo tempo, ele agora passou a trabalhar com pastores de ovelhas. Ele passou a viver com um clã de pastores e nômades, e ele agora iria se tornar um homem do deserto. Ele iria aprender o que é viver no deserto, ele ia aprender como peregrinar pelo deserto, ele ia aprender sobre os perigos do deserto, ele ia aprender sobre o cuidado de ovelhas, ele ia aprender sobre todo tipo de coisa que ele não sabia. E é interessante que realmente de ovelha ele não saberia, porque diz o texto, no finalzinho de Gênesis, que os egípcios abominavam pastores de ovelhas. Eles achavam que era uma coisa totalmente indigna, não queriam nem chegar perto disso. Então Moisés provavelmente nunca teve contato com uma ovelha. Talvez nunca tivesse visto uma ovelha, agora estava vivendo no meio das ovelhas. Os egípcios desprezavam essa profissão e também esse tipo de animal. E agora Moisés estava ali sendo moldado e ele não sabia que isso ainda estava acontecendo na vida dele. A sua noção de libertação vinha lá atrás, quando ele tinha poder para fazer alguma coisa. Mas agora ele estava no meio do nada, no meio do deserto, vivendo com um pequeno clã de pastores de ovelha. Vivendo a sua vida, aprendendo a ser marido, aprendendo a ser pai, aprendendo a viver no deserto. Mas o que ele não sabia é que, muito antes dele pensar na libertação dos hebreus, Deus já estava planejando essa libertação. Toda a libertação já estava sendo preparada por Deus, estava sendo preparada em tudo que aconteceu na vida de Moisés. E nós vamos ver como isso vai acontecer ainda. Mas o texto vai nos dizer, a partir do verso 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Enquanto Moisés vivia no deserto, diz o texto que muitos dias se passaram, o tempo foi passando para todo mundo, e o rei do Egito, aquele que queria matar Moisés, morreu. Com isso, o processo de sucessão natural aconteceu e um novo faraó subiu ao trono no Egito. Mas uma coisa não mudou. A servidão sobre os hebreus continuava. Eles continuavam debaixo de jugo pesado. E por causa desse sofrimento, eles clamaram a Deus e as suas orações chegaram até Deus. E diz o texto que Deus se lembrou da aliança dele com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aqui já é importante a gente falar o que significa esse lembrar. Porque Deus não se esquece das coisas que nem nós esquecemos. Ele não se lembra das coisas que nem nós lembramos. Porque Ele tem todo o conhecimento, sabe todas as coisas, vê tudo o tempo todo.
Não é como se ele tivesse ocupado com outra coisa e, de repente, houve um chorinho, como se fosse um chorinho de criança. O que aconteceu? E está ali os hebreus chorando porque estão sofrendo. Não é o caso. Aqui a ideia de lembrar significa se mover em direção àquilo que foi percebido. A ideia aqui de lembrar é que Deus agora estava se movendo em direção aos hebreus. E ele estava se movendo em direção aos hebreus por causa da aliança que ele havia firmado com Abraão, com Isaque e com Jacó. É por causa da aliança que Deus havia feito com os patriarcas, é por causa daquilo que ele havia prometido no passado, que agora ele se move em direção aos israelitas. Ele já estava se movendo, como a gente viu. Tudo que estava acontecendo com Moisés era desígnio de Deus. Deus estava preparando esse libertador. Deus estava preparando toda a libertação. Mas agora o texto vai deixar bem claro que esse momento havia chegado. E que Deus agora iria mover, mais uma vez, a natureza, os fenômenos, povos e nações, para que o seu propósito fosse cumprido. E diz, então, Deus se lembra da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e se nós lembrarmos dessa aliança, a gente vai ver que, de fato, Deus estava no controle de tudo. Nada do que estava acontecendo com os hebreus havia fugido do controle dele. Porque Gênesis 15, nos versos 13 a 16, quando Deus está firmando a sua aliança com Abraão, ele vai dizer para Abraão, vai dizer o texto, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, Deus falando com Abrão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da ira, da iniquidade dos amorreus. Então, o que o texto vai nos dizer é que lá atrás, 400, 500 anos antes desse momento aqui, Deus já havia falado para Abraão, a tua descendência vai passar pela escravidão, a tua descendência vai peregrinar em terra estranha, a tua descendência vai sofrer, mas eu virei e eu os libertarei. Então, a aliança não havia sido violada, mas ainda não havia chegado o momento. E o momento tem a ver, o que é interessante que Deus fala com Abraão, com a medida da iniquidade dos amorreus. Porque quem eram os amorreus? Eram os habitantes de Canaã. Quando a medida da iniquidade deles tivesse subido ao máximo, a ira de Deus seria derramada contra eles. E Israel seria um instrumento de Deus para trazer juízo sobre os cananeus, por causa do pecado deles. Então Deus estava operando isso, nos mostra que Deus não é Senhor só dos israelitas, Deus é Senhor sobre toda a terra. Ele está atento a tudo o que está acontecendo, a toda forma de mal, a toda forma de pecado, a toda forma de opressão. Deus está atento e Deus estava atento ao que estava acontecendo em Canaã. E ele fala para Abraão, quando chegar a medida dos amorreus, vocês vão voltar para cá. E Deus, então, se move em direção a essa aliança. E nós vamos ver como Deus não havia se esquecido de fato da sua aliança, porque a vida de Moisés mostra isso. A vida de Moisés mostra que Deus estava em todo o tempo cuidando do seu povo. Ainda que não parecesse, Deus estava cuidando do seu povo e faria as coisas no tempo apropriado. Moisés não estava enganado sobre o seu papel de libertador, mas a forma e o modo de agir dele estavam equivocados. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Deus sempre chega na hora que tem que chegar. E Moisés precisaria aprender isso, e o seu povo também precisaria aprender isso. E agora, nós vemos o texto que chegou o momento da libertação. A oração dos israelitas foi ouvida, e Deus, mais uma vez, iria cumprir a sua aliança. E o que vai acontecer depois, a gente vai ver na sequência do texto, semana que vem. Mas esse episódio aqui, da vida de Moisés, nós já podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Primeiramente, daquilo que nós falamos no começo, nós podemos pensar sobre a forma e a hora de agirmos. Moisés acreditava que seria o libertador do povo, e ele estava certo quanto a isso. Mas ele errou na forma como ele agiu, ele errou no momento em que ele agiu. Ainda não era a hora, mas ele não estava errado naquilo que ele devia fazer.
E aí eu pergunto para cada um de vocês, é uma pergunta para todos nós. Você já tem convicção daquilo para o qual Deus tem te chamado? Você já sabe aquilo que Deus quer de você? E se você já sabe, já tem essa convicção, você precisa colocar diante de Deus qual é a hora de agir e qual é a forma de agir. Talvez você ainda esteja num período de preparação, ainda que você já tenha convicção. Mas Deus está te preparando para aquilo que Ele te chamou a fazer. E você não precisa pensar em grandes coisas como ser o libertador de uma nação. Deus nos chama para coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente passa batido por elas. Deus pode ter te chamado para ser marido. Se você já é um marido, você está agindo como você deveria agir? Ou para ser uma esposa, você está agindo como deveria agir? Ou para ser um pai ou mãe, você está criando seus filhos como você deveria criar? Ou Deus te chama para amar as pessoas aqui dessa igreja? E muitas vezes você está pensando, será que é o meu momento de agir? Talvez você tenha um dom musical e possa servir aqui. Mas você pensa, será que é a hora de agir? Será que não? Talvez seja, talvez não, eu não sei te dizer. Mas não se esconda. Não se esconda daquilo que Deus tem te chamado para fazer. O problema de Moisés foi outro, que ele foi muito impetuoso naquilo que ele tinha que fazer. Talvez o seu problema seja que você ainda não está tão convicto do que você precisa fazer. Mas, em todo caso, Deus nos chama a cada um de nós e dar dons a cada um de nós, para que nós possamos servir ao corpo de Cristo, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos abençoar esse mundo. Então, pense naquilo que Deus tem te chamado a fazer e faça na hora certa e da forma correta. Nós também podemos pensar aqui nesse texto sobre o fato de que Deus está sempre no controle da situação. Os hebreus oravam como se Deus tivesse, talvez, esquecido deles. Em alguns momentos pode parecer isso para nós. Pode parecer que Deus se esqueceu de nós. Pode parecer que Deus não se importa conosco. Mas aqui, mesmo nesse momento, o texto diz que os hebreus cresciam numericamente de forma assombrosa. Talvez eles não percebessem, mas isso era a bênção de Deus sobre a vida deles. Porque Deus havia prometido para Abraão que dos seus descendentes ele faria uma grande nação, e agora eles eram uma grande nação. A promessa de Deus estava sendo cumprida na vida deles, ainda que eles não percebessem. Independentemente da situação que nós estejamos vivendo, Deus está no controle de tudo. Talvez seja um momento muito difícil na sua vida, de doença, de crise, de qualquer tipo de coisa. Mas você pode saber que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está cuidando de tudo e Ele está conduzindo tudo, ainda que você não perceba, mas você pode ter convicção disso. A outra coisa que nós podemos pensar é sobre a fidelidade de Deus e a oração. Deus é sempre fiel às suas promessas. Deus é sempre fiel à sua aliança. E por isso Ele ouve as nossas orações. O povo orou e Deus ouviu porque Deus havia prometido que Ele faria. Deus havia feito uma aliança com eles. Deus havia prometido a eles que os levaria para a terra de Canaã. E que eles viveriam lá para adorar a Deus e serem um povo livre. Então eles oram. E é baseado nessas promessas que eles oram. É por isso que eles podem orar. Eles não oram de forma aleatória. Tipo assim, Deus tem misericórdia de nós porque sim. Eles oram, Deus tem misericórdia de nós porque o Senhor prometeu que teria misericórdia. O Senhor prometeu que nos guardaria. O Senhor prometeu que estaria conosco. E é firmado nas suas promessas que nós oramos. A palavra de Deus é repleta de promessas para nós. E baseado nas promessas de Deus a gente pode orar. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E por isso nós podemos orar. Senhor Jesus, se coloque ao meu lado. Por favor. Porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que não, diz, a palavra dele diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. Então, nós podemos orar a Deus e pedir, Senhor, me livra dessa tentação. Porque o Senhor disse na tua palavra que não veio tentação que não fosse humana. Baseado na palavra de Deus, baseados nas promessas de Deus, nós podemos orar e saber que Deus será fiel em cumprir as suas promessas. O povo orou e Deus ouviu. E Deus respondeu porque Ele é fiel.
fiel à aliança que Ele fez, fiel às promessas que Ele fez. Nós podemos orar e nós devemos orar. E para nós orarmos bem, como diz o apóstolo João, que ele diz que a gente ora e não recebe porque a gente ora mal. Não, é Tiago que fala isso. Tiago fala isso, que a gente ora e não recebe porque a gente ora mal. Mas se a gente ora segundo a vontade de Deus, aí João fala, que é o finalzinho de João, Ele vai cumprir aquilo que nós pedirmos. Porque nós estaremos dentro daquilo que Ele prometeu, debaixo da dinâmica dEle, debaixo daquilo que Ele tem para nós. É como um filho pedir, como Jesus também falou, né? Pedir pão para um pai. Faz parte do pacote de ser pai, alimentar o filho. O filho pode pedir, o pai vai dar. E Jesus fala, se nós somos maus a gente é capaz de fazer isso, quanto mais Deus não vai ser gracioso com seus filhos, não vai ser misericordioso com seus filhos e vai nos dar tudo aquilo de que precisamos. Mais uma promessa do Senhor Jesus, mais uma promessa da palavra de Deus. Então nós oramos confiando na fidelidade de Deus, e é por causa dele que nós oramos, e é confiando nele que nós oramos, e ele responde, porque ele é fiel. E por fim, a história do Êxodo, ela sempre deve nos apontar para além do que está acontecendo aqui. Ela sempre deve nos apontar para a grande libertação que Deus operou em nosso favor. Porque nós lemos a história de Moisés, um príncipe, vivia em glória, mas ele escolheu deixar a sua glória para se identificar com um povo escravo miserável, para poder libertá-los da opressão, libertá-los da escravidão. Moisés deixou a sua glória egípcia para poder libertar um povo miserável. Moisés abriu mão de tudo aquilo que ele tinha em favor de um povo que nada tinha. Mas ele foi rejeitado e ele agiu da forma errada e na hora errada. Mas a Bíblia vai nos mostrar que existe aquele que deixou a sua glória eterna, e veio se identificar com miseráveis pecadores que não tinham nada. Jesus Cristo deixou a sua morada celestial, deixou a sua glória celestial e veio se identificar com miseráveis pecadores, escravos do pecado. Mas, diferentemente de Moisés, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento determinado por Deus e ele agiu da forma correta. Se Moisés revidou a violência dos opressores com violência, Jesus entregou a própria vida dele para que fosse tirada. E na morte dele na cruz, nós pudéssemos ter vida. E Jesus ressuscitou e nos libertou do império das trevas, nos libertou da escravidão do pecado. E ele traz vida e liberdade para todo aquele que nele crê. Então, quando nós lemos a história de Moisés, Moisés nos chama a olhar para Cristo. Nos chama a olhar para aquele que pode nos libertar da escravidão do pecado. Nos chama a olhar para aquele que pode nos dar a verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Então, toda vez que você estiver lendo o Êxodo, lembre-se de que esse Êxodo aponta para um Êxodo muito maior. O Êxodo que Jesus Cristo efetuou em nosso favor, nos libertando do domínio de Satanás, da escravidão do pecado e nos trazendo para a verdadeira liberdade, a liberdade do Espírito Santo em nós. Então, olhe para Cristo, volte-se para Cristo e seja salvo, seja livre, seja transformado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Agradecemos porque na história de Moisés nós podemos ver também todo o agir do Senhor. A história de Moisés é a história do Senhor. É a história de como o Senhor preparou a libertação do seu povo por meio do teu servo. E em todos os erros de Moisés, o Senhor ainda estava presente. Em todas as suas falhas, o Senhor estava conduzindo e moldando para que ele pudesse cumprir a tua vontade. E nós podemos ver, ó Deus, como a história de Moisés nos faz olhar adiante, nos faz olhar para o nosso Salvador e Libertador, Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente confiarmos no nosso Libertador
e sabemos que o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus libertador, o Senhor é o Deus que tem controle de todas as coisas, e no tempo apropriado, o Senhor nos conduz naquilo que nós devemos fazer. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, nos guarda, nos santifica e nos conduz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Você que nos visita, seja muito bem-vindo aqui. Nós esperamos que você tenha se sentido acolhido e amado em nosso meio e oramos para que o Senhor te abençoe. No final, você pode procurar o pessoal da recepção, que eles vão te dar mais informações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém.